Estamos de volta com a Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV, hoje com o Carlos Raton, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Baixada Santista. Maria Souza do Guarujá, Raton, pergunta o seguinte: você não acha que os telejornais se acomodaram ao conduzir suas pautas através dos BOs policiais? Não acho. Eu acho que o BO policial é uma maneira de você conseguir saber o que está acontecendo naquele dia, naquele momento, né? Enfim, não se acomodou, não. Pode ter se acomodado em outras coisas, mas no caso do policial é a maneira mais segura, é a maneira mais tranquila de se fazer um trabalho, né? Mostrar o que aconteceu, resumidamente, aconteceu naquela região. A gente sabe que o BO não reflete a violência que está rolando na cidade, mas é uma maneira de trabalhar, é a maneira mais... é um documento público que precisa ser explorado. É isso que eu ia dizer. Por exemplo, você chega na redação de um jornal, um homicídio no bairro X. Se o jornalista tem acesso ao boletim de ocorrência, ele tem todo o histórico na mão. Exatamente. Através desse histórico, ele tem um conhecimento, ele tem propriedade para poder conduzir a matéria. Não é sensacionalismo. Como o Raton disse, o boletim de ocorrência ele é público, é um documento público, qualquer pessoa tem acesso. E aí, na delegacia, obviamente, devidamente... Ele vai pegar mais informações, vai melhorar aquele instrumento que está na mão. Que é aquilo que o Raton falou no bloco anterior, que é a apuração. Você tem que apurar a notícia. Então, uma das fontes qual é? É você ir até a delegacia e ter acesso ao boletim. E um detalhe importante, que às vezes a pessoa não sabe, o BO, ele te dá a garantia que você amanhã não vai ser processado por algum momento por uma pessoa que se sentiu de uma forma prejudicada. Quando a pessoa não tem um documento, com nome, com as características, enfim, tudo que tem, que o BO proporciona, às vezes o jornalista é processado, às vezes. Sabe? Até pela uma imagem que não tem nada a ver com o contexto, mas a pessoa passou e reclama que a imagem dela foi colocada no ar, então é complicado. Então, o BO ele dá uma certa garantia de que o profissional não vai receber depois de represálias judiciais. Era um cuidado que eu tinha, por exemplo, trabalhei algum tempo com o Abissair Rocha, no Rádio Polícia. Isso. Então a gente tinha muito cuidado, muita cautela em divulgar o nome da vítima, por exemplo, ou do indiciado, aquele que foi preso em flagrante. Porque não foi julgado ainda. Exato. Então é um tipo de divulgação que você tem que ter é uma estratégia, porém você tem que ter uma cautela para não acontecer aquilo que o Raton falou, que de repente o profissional acaba sendo processado por ter divulgado sem autorização, no caso aí da pessoa. O Leandro Amaral da Praia Grande, o Sindicato dos Jornalistas, salvo exceções, se manifestou claramente a favor da eleição da Dilma. O senhor não acha que o sindicato desrespeita os seus filiados de outros partidos? Eu acho que o sindicato não poderia ter se posicionado com relação às últimas eleições. Eu, a favor ou contra, eu acho que o sindicato tem que se manter isento e não ir para um lado nem para o outro. Eu, particularmente, votei na Dilma Rousseff, mas eu acho que o sindicato não deveria se posicionar. Mas, enfim, né, é uma questão de direção do sindicato, e aí de São Paulo, que decidiu, e eu não acatei, né? Aliás, eu particularmente não acatei, porque eu não acho legal, mas eu acho que deveria ficar isento. Para que as pessoas possam se inteirar, houve uma divulgação por parte do sindicato? Qual era a intenção do voto? O sindicato é filha da CUT, a CUT apoia apoiava a candidatura da presidente Dilma, então foi favorável à eleição da Dilma. Entendi. Né? Mas muito menos do que qualquer outro órgão de imprensa que se diz isento. Sim. E que apoiou o outro candidato, mas enfim, causou polêmica também. A gente sabe que a Veja, né? A Veja foi aquilo que vocês viram lá. E, no entanto, ninguém questiona a Veja. Mas a Veja foi direcionada para a eleição do outro candidato, teve represálias, chegou a publicar até uma edição, que não é um dia normal dela, domingo, geralmente na sábado, para a eleição mudar, e não conseguiu, e aí ninguém falou nada, né? É complicado. Luiz Alvim, de São Vicente, os sites de jornalismo cada vez mais abrigam blogueiros. Você não acha que esse tipo de jornalismo dá margem à aparição de tipo como a personagem Tel da novela, que vive de fofoca, não é? Enfim, o que você acha disso? Exatamente. Blogueiro não é jornalista, né? Blogueiro, ele é um comunicador, uma pessoa que filtra as coisas que estão rolando, colocam na internet e opinam, né? Blogueiro opina, é um colunista da internet, né? Sim. Ele opina, então ele não é jornalista. Isso acontece mesmo, que ele está falando.
A questão de muito blogueiro acaba acontecendo isso. Não de fofoca, mas coisas piores que isso, né? Fofoca é como diz a palavra, fofoca é só para ouvir e não dá atenção. É que nesse personagem do Paulo Betti... Mas a Globo cria esses estereótipos que não existem, né? Aliás, a Globo tem uma coisa complicada. Ela tem mania de tratar jornalista como idiota, né? Todo jornalista ou é fofoqueiro, ou é intrometido, ou é sacana, né? Então ela tem que mudar isso, né? Enfim, tem também, mas não faz parte do nosso perfil. Mas, enfim... acontece, nós estamos, inclusive, o sindicato está tomando uma iniciativa, estamos entrando em contato com todas essas grandes páginas da internet, onde tem blogueiros, tentando ver se consegue trazê-los para o sindicato, porque, infelizmente, formação vai ser um ou outro que tem, mas trazê-los para o sindicato, conversar, tentar até sindicalizá-los de forma que isso eles tenham mais responsabilidade do que eles escrevem. A gente sabe que existem blogueiros que são jornalistas. São jornalistas, são fiéis à profissão. Sim. Não é? Eles vão, apuram, tem toda uma fonte. Muito bons, inclusive. Não é? O fato é que muitas informações, sem serem apuradas, que acabam virando verdade, porque todo mundo começa a comentar, achando que é verídico, enfim, muitas vezes não é. Então aí acaba causando toda essa polêmica. O fato desse personagem do Paulo Betti, realmente, ele mostra ali a fragilidade de uma pessoa que não é profissional, qualquer coisa que chega no ouvido dele, ele posta. Ele posta e pronto, não tem responsabilidade nenhuma. É? Então bate e volta, como vem, vai. Então, com muito bom humor, ele acaba fazendo com que... e aí titula-se jornalista, um cara desse. Não é jornalismo. Para dizer que é jornalista. Isso não é jornalismo, né? Isso não é jornalismo. As pessoas têm que entender o que é jornalismo e o que não é jornalismo. E nesse caso, envolvendo o diploma, voltando um pouquinho, causou polêmica entre os alunos, aqueles que saíam do cursinho, que estavam com intenção de ingressar no jornalismo. Você sentiu isso das pessoas? Poxa, e aí, Raton, realmente não vai ser necessário o diploma? Pessoas desistiram da profissão por causa disso? Não, foi ao contrário. No primeiro momento, sim, deu aquela indignação. Quem estava cursando ficou indignado, achou que não ia valer mais. Outras pessoas nem ingressaram na profissão porque acham que não vale a pena mais. Diploma, né? Então, o que aconteceu? Isso foi no começo. Depois, as pessoas perceberam que a universidade, né, ela te dá um know-how muito grande, ela te ensina a fazer jornalismo. O jornalismo é uma profissão que poucos sabem, mas não dá para ensinar dentro de uma redação. Você tem que chegar mais ou menos pronto para que você se aprimore numa redação. Né? Os estagiários sabem disso. Você pode perguntar para qualquer estagiário. Ele tem uma visão na faculdade é uma, na redação é outra. Na prática é na prática, né, mas ele já chega lá uma linguagem, com uma técnica, com toda uma... Então, é muito simples. Você pega uma pessoa que não sabe nada de jornalismo e põe para fazer uma cobertura, seja para alguma coisa, um caso mais forte, essa pessoa não vai chegar com as informações. Isso já testamos, já fizemos, não chega às informações como tem que chegar. E quando vai escrever, não escreve com técnica, que aí a outra pessoa, o jornalista, tem que ficar arrumando. Isso no dia a dia de uma redação é impossível. Não dá para ficar ajeitando. Televisão mais rápido ainda, então é complicado, tem que ter formação. Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, um abraço a você, Uriel. Pergunta o seguinte: por que as entidades empresariais e sindicais de trabalhadores da região não se reúnem para cobrar o planejamento da segurança pública na Baixada Santista? Eu acho que o que o Uriel está falando é verdade, deveriam se juntar mesmo para reivindicar, fazer uma reivindicação única, mas o que depende muito de qual é a função? É do executivo da cidade, é quem comanda a cidade fazer isso, né? Os prefeitos têm que começar a se unir para poder reivindicar. Não, porque os sindicatos têm força, lógico que tem, mas mas os prefeitos são o porta-voz da cidade. Não é suficiente. É o cara que vai falar com o governador de frente. Sim. Né? O governador vai receber 200 sindicalistas lá, ótimo, mas precisa, mas o prefeito que é a pessoa que tem que dar fazer esse papel. Aliás, ele é eleito para isso. Né? Então, eles têm que se unir. O problema é que na região, Uriel, ninguém se une para nada, né? Ninguém se une, fica todo mundo só, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por exemplo, esse caso dos ônibus que não tem acessibilidade, é hora dos prefeitos, já que os ônibus circulam em todas as cidades, os prefeitos têm que se unir. Nenhum deles até agora falou nada. Né? Tá todo mundo calado. Por quê? Porque o governador pode um dia dar uma verba, então tá quieto, deixa quieto. A pessoa que tem deficiência física que fique lá, em casa, vendo televisão. A categoria aqui na nossa região, ela é unida? Não. Não é, né? Nem aqui, nem em São Paulo, lugar nenhum. A nossa categoria jornalista é desunido, muito desunido. Ele luta pelas causas de todo mundo. Né? É capaz de ficar virar noite por uma causa da maioria das pessoas, enfim, mas para ele mesmo, ele é muito desunido. E a gente luta para que essa união
um dia aconteça, mas cada vez está mais distante. A sociedade está muito... O que falta, hein, Raton, para poder haver essa união? Falta bom senso. Consciência do que nós somos trabalhadores, somos intelectuais, somos trabalhadores, né? Não somos só intelectuais, que tem aquela visão. Muitos batem cartão, muitos têm que pegar ônibus, somos como todo mundo, né? Então nós temos que unir trabalhador, né? Assalariados, precisamos entender isso. Olha só, o Adilson Marinho de Cubatão, a declaração que causou polêmica da Raquel Sherazade foi de que ela compreendia a reação da população de maneira violenta contra os bandidos, tendo em vista o desamparo do Estado, portanto não houve incitação à violência. Na verdade, ela fez um juízo de valor nos mesmos moldes em que muitos jornalistas fazem quando compreendem a ação dos bandidos por conta de serem excluídos. Você não acha que a liberdade de imprensa é exatamente isso, Raton? Não, eu acho... como eu te falei, eu volto... tem uma pessoa que adora a Sherazade, né? Eu acho bacana, quem gosta dela, quem assiste a Sherazade. Eu não assisto a Sherazade e outros jornalistas desse nível. Eu não assisto, não gosto, acho que isso não é jornalismo, né? O problema é que quando você está na frente de uma TV, quando você é uma apresentadora, quando você... se expressa sua opinião, você transforma a opinião de muita gente, né? Muita gente vai atrás de você. Um dia que ela falou que, tá certo, vai pegar aquele menino, botar ele num poste, bater, e, isso é coisa, ele tem que sofrer mesmo, você não, o que você está instigando? Que a pessoa seja agredida, que qualquer pessoa faça justiça com as próprias mãos. Isso, né, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso jamais, né? Se ele matou, o que ele fez tem que ser punido pela justiça. Esse país não existe justiça, então fica difícil, a gente entende. Mas que ele tem que ser punido pela justiça e não pelas próprias mãos. E ela instiga a fazer isso, ela faz as pessoas pensarem dessa forma, e eu não concordo com isso. Não concordo. Não, e até na época que isso aconteceu, diariamente ela faz, mas enfim. Esse fato que chamou tanta atenção, na verdade, o dono da emissora bateu palma e falou que se vier processo, ele arca. Dizer, mas por que isso? Porque dá audiência. É lógico. Enquanto estiver dando audiência, ele vai bater palma sempre. O dia que ela não falar mais o que ela fala e a audiência cair, ele vai falar. O primeiro processo que vier contra ela, ele vai dar esse processo ela mesmo. É muito fácil bater palma quando a audiência está lá em cima. Porque tem muita gente, como tem gente que acha que a volta dos militares, que a ditadura que aconteceu foi branda, né? A gente vê isso na internet de monte. Como eu queria que o general voltasse, o exército tem que tomar conta do Brasil. É porque não sabe que foi uma ditadura militar e fica falando isso, e tem gente que embarca nessa e acha que os militares tomando o poder vai virar isso aqui, vai virar um paraíso, né? Não vai ter mais roubo, não vai ter mais nada, a violência vai diminuir. Isso não existe. Ditadura é ditadura. Acabou. Quem não passou pela ditadura, eu fico muito empolgado com esse tipo de assunto, porque os caras ficam montando isso na rede e ficam montando de gente. Naquele tempo era tudo tranquilo. Mentira. Nada tranquilo. Você não podia abrir a boca para falar nada. Eu não estaria hoje falando o que eu estou falando aqui. Você não estaria apresentando um programa se eles não quisessem. Sim. Então não existia liberdade de imprensa, de expressão, nem nada. E o pessoal fica instigando que tem que botar militar. É como a Raquel Sherazade que adora esse tipo de coisa, né? Inclusive, isso é uma matéria, quando eles fizeram aquela manifestação pela volta dos militares, ela não foi na manifestação. Por que ela não foi? Porque ela não quer se nem expor. Porque ela tinha meia dúzia, tinha 500 pessoas, né? No máximo, falando que tinha 10 mil, teve 500 pessoas. Às vezes ela foi lá se manifestar a favor da ditadura, da volta dos militares. Ela não foi. Quer dizer, enquanto ela estiver dando audiência, é uma beleza. Quando ela faz da audiência, parou. E sabe-se quem passou pela ditadura sofreu na pele. Exatamente, né? exatamente. A própria presidente mesmo. Exatamente. Incansáveis vezes ela não faz questão de mencionar. A Marília Fonseca Santos, o que você acha da popularização dos jornalistas? Hoje em dia eles querem aparecer mais que a notícia, Raton? Querem aparecer mais que a notícia. Alguns sim. Essa Sherazade é uma. Que quer aparecer mais que a notícia, né? Tanto é que ninguém presta atenção muito no que ela fala. Mais na atitude. Fala uma frase que ela falou legal, todo mundo acha, ela falou isso. Ela virou mais importante que a notícia. Aliás, não é chato ficar aqui, mas na verdade a ideia é essa, né? A ideia é essa, a audiência é isso mesmo, né? Todo mundo ouvir o que ela está falando, a gente nem concorda, mas acha que ela fala mesmo, né? Todo mundo acha bonito. Então é isso que acontece. É até errado, a notícia é mais importante que o profissional. Tem gente que, inclusive, acaba assistindo o jornal que ela apresenta para ver a atitude dela. Exatamente. Não é nem muito conteúdo naquilo que ela vai expor, né? Mas, enfim. O Antônio Santos, do Guarujá, o jornalista Ricardo Boechat, no período das manifestações populares, disse que compreendia a ação dos Black Blocs e o que você acha que ele também fez
se você acha que ele também fez incitação à violência. Não, ele não fez incitação à violência. Não. Porque ele compreendia, ele tentou a opinião dele sobre uma questão. Ele falou assim, vai lá e tem que quebrar mesmo, vamos, pelo que eu vi do Boechat, ele simplesmente, olha, a situação aconteceu isso, porque eu acho que é isso, que o contexto do Brasil é esse, está acontecendo isso. Então eu compreendo certas atitudes dos caras. Pronto, acabou. Ele falou assim, não, tem que quebrar, tem que bater, tem que fazer isso. Ele não faz isso. Aliás, o Boechat é o oposto. O Boechat tem, né? Tem uma postura completamente diferente. Eu já li vários artigos do Boechat, muito bem colocados. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, você que inclusive lida com as redes sociais, que você depende das redes sociais, porque ninguém nasceu com WhatsApp nem com rede social. Mas hoje em dia passou a ser uma ferramenta imprescindível. Exatamente. Não é? Muitas pessoas também, por exemplo, estão no meio do trânsito, uma redação tem lá um WhatsApp que você pode, na hora, tirar uma foto e já mandar para a redação, que de repente pode ser uma matéria interessante. Nesse caso, eu considero positivo. Mas muitas pessoas, como a gente vem falando nessa edição do Hora Geral, é que acabam registrando fatos, até de nível sério, não é? Que possa abranger realmente uma opinião pública e que, da forma que é escrita muitas vezes, passa a virar chacota, não é? A gente percebe... Teve fatos aí envolvendo os acidentes que envolveram aí durante as tempestades, todo mundo ficou ilhado, muita gente postava coisas absurdas, não é? Para poder, enfim, botando terror mesmo para aqueles que dependem das redes sociais, o que eu volto a falar, que é uma ferramenta imprescindível, mas tem que saber usar. A gente conversou, portanto, com o Carlos Raton. Raton, eu quero agradecer a sua participação conosco. Nessa semana eu que estou à frente do Hora Geral, não é? O jornalista Douglas está em outros trabalhos e para mim é uma honra poder estrear essa semana ao seu lado. Obrigado. Porque é um professor, muitas pessoas falam muito bem de você, é nosso meio, não é? Nada mais justo. Quero mandar um beijo para a Vanessa Raton também, para toda a família, estendida a toda a família, e agradecer a todos pela audiência. Vamos agora aos aniversariantes de hoje. Parabéns a Elizabeth Bichoski, ao Lupércio Conde, ao Flávio Medeiros, a Eliane Pereira de Araújo, Mercedes Guedes e a Rosineia Braga. Um grande abraço a todos, um excelente dia, parabéns, muitas felicidades, que Deus abençoe a todos, não é? E amanhã a gente promete estar de volta com mais uma Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Meu muito obrigado pela sua audiência, um excelente dia e até amanhã com mais uma Hora Geral.